Fala pessoal, tudo bem? Desculpa aí o atraso, tava bebendo uma aguinha aqui. Bom, vamos comentar um pouco dessa temática, né? É um dos assuntos mais comentados, assim, que a gente vê hoje em dia, que são alimentos com a base de plantas, do reino fungi e assim por diante. Aqui é uma pequena base de um projeto, né? Que é uma formulação de uma pasta alimentícia, utilizando o cogumelo pleuroto de jamor como base proteica. Mas quem não sabe, o pleuroto de jamor é um chimide, tá? Então vamos lá ao objetivo geral desse projeto. O objetivo geral desse projeto é o quê? Desenvolver uma pasta alimentícia através do cogumelo pleuroto de jamor como fonte para uma alternativa de uma pasta sustentável do contexto marinho, seguindo critérios relevantes para o objetivo e desenvolvimento sustentável da ODS. Então, o que a gente busca aqui, que é o quê? Agregar valor na vida das pessoas, como desenvolvendo uma pasta alimentícia através do reino fungi. E o que a gente busca hoje, assim, apresentando uma proposta de uma temática dessa e abordando um conteúdo desse? A gente vê o quê? Que a gente quer trazer as pessoas alérgicas a adquirirem, comer, por exemplo, o que nunca puderam comer, um fruto do mar. Elas poderiam estar provando isso. A gente também traz os veganos, os vegetarianos, abordar para dentro desse contexto geral, assim, trazer para dentro de restaurantes, pessoas gestantes, uma boa fonte assim de proteína, né? 38%, cara, uma refeição muito saudável, assim, digamos. É uma sociedade em geral, todas as pessoas podem adquirir esse produto. Aqui vocês podem estar se perguntando assim, por que dessa escolha desse cogumelo, né? Então a gente vai abordar aqui, explicar um pouco para vocês como é que foi a escolha, né? Então a escolha foi pelo seu preço baixo, assim, tipo, o custo de produção é muito baixo. É uma ótima fonte alternativa, assim. Esse cogumelo apresenta 38% de proteína. Então aqui a gente mostra um pouquinho das etapas que foram para desenvolver a produção, criar um inóculo, né? Inóculo ou spawn, né? Como se falam assim na parte dinâmica assim de uma produção. Então é simples. Começamos aqui nesse fluxograma o início, né? A preparação dos grãos. É simples, é a escolha para a gente poder fazer inoculação ou spawn. A gente escolheu os grãos, né? Que foi milho e trigo. Fizemos a hidratação, colocamos água destilada, levamos para autoclavar. Após essa autoclavação, a gente levou para o resfriamento, né? E esses resfriamentos foram feitos aqui, todos foram feitos em frascos de azeitonas, lavado, higienizado e tudo autoclavado. Fizemos o inóculo e depois fizemos a incubação a 27 graus Celsius e levamos ao fim do processo. Porém, nesse caso aqui, estava tendo muita contaminação devido ao nível de projetos que estavam sendo executados dentro do laboratório. Então a gente acabou perdendo muito, assim, e não tinha um espaço assim para a gente poder para fazer ele crescer, frutificar, né? Então a gente mostra aqui no próximo slide um gráfico. Aqui esse gráfico foi as colheitas, né? Como a gente conseguiu levar para o laboratório para poder fazer a secagem, né? Então a gente mostra aqui o crescimento do cogumelo em apenas 10 dias, sendo regado com água filtrada e cultivado em casa mesmo. A gente comprou da Gogo House, né? A empresa, já blocos já semeados, então a gente só teve o trabalho de regar mesmo, borrifar com água. E a gente vamos para o próximo slide que a gente vai conseguir ver como foi o desenvolvimento do cogumelo. Então a gente mostra aqui o processo. Aqui em 6 dias a gente abriu, cortou, em 6 dias já começou a borrifar com água filtrada e começou a borrifar aqui. Ele já estava começando
ter a formação já dele. Aqui são os blocos colonizados, né? Aqui em 7 dias a gente já teve um resultado bem legal, tipo no sexto dia, sétimo, aqui a gente já começou a ver o corpo de frutificação dele, né? Assim que a gente começou a avaliar naquele gráfico. Aqui em 8 dias ele já estava desse tamanho. Aqui em 9 dias a gente já quase colhendo ele, e no 10º dia a gente fez a colheita. Aqui a gente pode ver que a gente teve uma ótima evolução. Aqui foi o método de secagem que a gente usou. Na verdade, nós queríamos fazer secar ele em liofilização, né? Mas acabamos usando uma estufa de circulação de ar. Então aqui foi onde a gente fizemos a desidratação do cogumelo e moemos. A gente fez a moagem dele. Aqui no próximo slide a gente vai conseguir ver a parte de quantificação, para a gente ver realmente de quanto a gente estava falando de proteína. Bom, o nosso intuito tanto assim não era focar tanto na quantificação de proteína, de quanto ele tinha, mas a gente fizemos para poder ver se realmente era isso. Então a gente usou um método de Bradford para uma análise de quantificação de uma proteína solúvel, né? Então a gente usou o Bradford, né? Levamos para o VariosCan, colocamos em placa de 595 nanomicro, com a cor azul, que apresenta o proporcional da proteína. Aqui, nessa letra M aqui, é o micélio, apenas o micélio. A gente levou para a estufa para secar, para a gente poder verificar de como, se o micélio, tanto o cogumelo, eles teriam a mesma quantidade de proteína. Aqui, nessa segunda 2, aqui é como tá como um F, seria a nossa amostra mais fresca que a gente tinha, levou para, por exemplo, colheu ontem e colocou dentro da estufa de circulação de ar para secar. E aqui a nossa primeira amostra que a gente já tinha secado em estufa de ar também. Então a gente pôde ver que a gente conseguiu obter um ótimo resultado, tanto das 3. Então a gente deu o mesmo resultado nas 3. Então, a quantificação da proteína solúvel é o que? É o processo de quantificar a proteína com o método de Bradford. Então, foram o quê? Como eu apresentei para vocês, 3 amostras separadas. Elas foram provenientes do micélio, a segunda proveniente do micélio seco, do cogumelo seco, e o micélio triturado junto com o cogumelo. Então, a gente teve o que? Dentro dessa miligramagem, a gente teve o que? Obtemos 3,96 miligramas em ml de proteína solúvel. Então foi um ótimo resultado, aparentemente, assim, que a gente ficou muito feliz. E só uma pequena massa, assim, a gente já conseguiu ver que realmente isso tem muita proteína. Aí aqui a gente mostra a curva, né? Tá vendo? Olha o nosso R aqui. Nosso R da curva. Aqui é nosso gráfico, né? Para a gente poder ver a medida. Então, teve um excelente resultado. Aqui foi as etapas que a gente designou para poder avaliar de como a gente realizaria o projeto. É um diagrama de Kawa simples, né? Que a gente coloca o quê? Como foi separado as estruturas, né? Separamos em ingredientes, montamos a estrutura de qual ingredientes seriam mesclados nessa proteína. Aqui a proteína, que é o nosso cogumelo, a ligação de como seria feito, a simulação, o nosso protótipo, o protótipo teste, a degustação e o nosso produto final. Aqui foi os testes que nós realizamos dentro do laboratório. Então a gente fez o teste na seringa mesmo, porque
No intuito desse projeto era levar para impressora, uma bioimpressora 3D, porém, devido ao tempo que era muito curto para apresentar esse projeto, a gente não conseguiu levar ele para uma bioimpressora 3D. Então a gente mostra aqui que com a utilização da bioimpressão 3D, permite uma preparação de um alimento mais completo, mais obtido em camadas, de acordo com o software. Então a gente ia ter um design mais agradável, uma pasta mais bonita, assim, digamos, porque nós, seres humanos, comemos com os olhos as coisas. Então a gente fez um pequeno teste com a nossa proteína que nós dissolvemos, que nós moemos. Então a gente juntou todos os ingredientes, né? Colocamos aqui 17 gramas nessa pasta. Aqui a gente colocou numa pasta de Petri pra gente ver a firmeza desse produto, desse alimento. Então a gente viu que foi bastante eficiente e tivemos uma boa, como é que a gente pode falar? Uma boa, um bom aspecto. Aqui a gente colocando aqui, a gente fizemos um improviso dentro do laboratório. Colocamos aqui todos os ingredientes. Aqui a gente colocou numa chapa de aquecimento. Pegamos uma tampa de metal e colocamos para fritar. Então a gente degustou, ficou muito bom. E a única coisa que a gente tiraria desse ingrediente, dessa formulação dessa pasta, que a gente vai mostrar aqui agora, aqui ó, tá bem firme mesmo. Os ingredientes que foram introduzidos foram arga-arga, alimentício, proteína, que é o nosso cogumelo, óleo de girassol para ter a gordura, a fibra, a soja, então a gente removeria a soja, a água e o açúcar. Esses foram os ingredientes básicos para produzir essa pasta alimentícia que poderia ter obtido resultados melhores se nós tivéssemos mais tempos. Então a gente mostra aqui que colocamos, né? Então o nosso total é fazer um produto totalmente orgânico. E a gente conclui esse projeto como? Caso o nosso projeto fosse levado adiante, teríamos obtido uma possível amostra de um resultado de um salmão impresso, né? Em uma bioimpressora, apresentando o quê? Uma característica visual mais atrativa. Vocês podem ver que eles estão na placa de Petri, que aqui a gente usou uma seringa de 10 ml para poder fazer essa formação dessa pasta. Então, se tivéssemos mais tempos, a gente teria feito algo bem mais atrativo. E o sabor ficou muito bom, mas a única coisa que a gente tiraríamos mesmo é a textura de fibra de soja, que ela rouba bastante o sabor e não é isso que a gente quer. E a gente quer estar o quê? Queremos os principais impactos que nós queremos estar alinhado com os objetivos da ONU. Então a gente segue esses critérios que é vida debaixo da água, né? A ODS 14 e entre outras, né? A gente busca sempre estar alinhado com a ONU. Então, visando esse projeto, a gente busca o quê? Ajudar numa construção de um mundo melhor, buscando sustentabilidade, como uma ação ou atividade de busca de suprir as necessidades atuais sem comprometer as gerações futuras. A ética, sempre pensando na ética e nos princípios. Respeitar, que é o respeito, né? Respeitar todas as opiniões, a fidelidade constante dos nossos compromissos. Então é isso, pessoal. Obrigada. Enfim, ao fim.